parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tópico de hoje é meditação do nascimento no Lótus, a segunda parte, né? A continuidade daquilo que começamos na semana passada. Onde o Lama diz: agora irei propor uma meditação desse modo. Procurem exemplos nas suas vidas de quando conseguiram manifestar essas etapas, porque todos nós já temos esta sabedoria. Lembrando aqui, pessoal, que as etapas a que ele está se referindo são aquelas que foram citadas na semana passada. Vocês lembram? Só para a gente se relembrar, essa meditação é uma meditação que se fundamenta naquela figura, né, de Padmasambhava, o fundador do budismo tibetano, sentado sobre uma flor de lótus. Né? Isso simboliza o quê? O ser iluminado, que se libertou das imperfeições e que está agora ali sentado na flor de lótus, embora ele esteja operando a partir de uma base completamente livre, né, completamente livre da ignorância, completamente livre das obscuridades mentais, embora ele esteja operando a partir dessa base livre, ele não se desconectou do sofrimento. Por quê? Porque ele está sentado no lótus, mas o lótus tem um talo, lembra? O talo, né, que sustenta a flor, que se conecta lá com o lodo do pântano, que é a ignorância, né? O lodo escuro simboliza a ignorância, né? E a água que está sobre o lodo simboliza as lágrimas, o sofrimento. Então, o talo do lótus, ele está lá enraizado no lodo, mergulha nas lágrimas, né? Atravessa as lágrimas, atravessa o sofrimento e se enraiza no lodo, que significa o quê? Que o ser iluminado, ele desenvolve compaixão. Então, embora ele não opere mais a partir dessa ignorância caracterizada pelo lodo, ele se compadece daqueles que ali estão e vai ao seu encontro para oferecer-lhes ensinamentos que possam ajudá-los também a nascerem no lótus, ou seja, a se libertarem do lodo, né, se iluminarem e desenvolverem todas essas habilidades que são características de um ser que já se libertou, né, de todas as amarras do ego, né? E aí o Lama segue dizendo: agora temos um código para as ações do passado. Uma vez eu estava viajando e vi um acidente e parei. Na verdade, eu tinha que seguir. Eu não tinha nem tempo, mas parei. Esse já é um exercício da liberdade. Vejam que aqui o Lama está citando uma vivência que ele teve, né? Ele estava viajando, né? E aí ele passou por um lugar onde tinha um acidente. E ele não tinha muito tempo, ele provavelmente estava com um horário marcado, alguma coisa assim, né? Mas aí ele fala, mas eu parei. E aí ele diz, este já é um exercício de liberdade. Por que ele diz que é um exercício de liberdade? Porque ele não se escravizou àquela visão de falta de tempo, né? Porque como é a falta de tempo? Vamos dizer assim, talvez ele estivesse indo para o trabalho, né? Vamos supor que fosse o trabalho, eu não sei se era, mas vamos supor que seja, né? Aí a pessoa já pensa assim, nossa, se eu chegar atrasado, vou levar uma bronca do chefe, né? Então o ego preocupado, né, em não ser chamado a atenção. Mas, apesar dele estar, vamos dizer assim, com esse pouco tempo, né, para chegar ao seu trabalho, ele parou para ajudar aquela pessoa que estava acidentada. E ele chama isso de um exercício de liberdade, por quê? Porque ele não ficou preso a essa preocupação do ego, né, do tipo, vou chegar atrasado no meu trabalho. Não. Ele exerceu a sua liberdade, né? Então, vejam que o Lama está colocando isso aqui no contexto do nascimento do lótus. Então, nós estamos falando de uma coisa que parece ter uma certa conotação metafísica, né? Nascer no lótus, se iluminar, né? Que parece assim ser uma coisa distante, né? Mas aí o Lama está colocando no contexto de uma coisa cotidiana. Estou andando na estrada, vi um acidente, estava com pouco tempo, mas cheguei ali e exercitei a liberdade de dizer, não, ser compassivo é mais importante do que cumprir com o horário de chegar no trabalho. Por exemplo, estou falando aqui. Entende? Então, um exercício de liberdade, ou seja, uma coisa super profunda feita numa coisa cotidiana, corriqueira. Isso é muito importante da gente perceber, né? A aplicação dos ensinamentos
no dia a dia, né? O dia a dia, ele parece corriqueiro, mas é nele que estão todos os ensinamentos. Então, se nós tivermos olhos para ver, nós vamos ver que o dia a dia ele não é corriqueiro, na verdade. Ele é sempre o quê? A voz divina, né? A presença divina, a onipresença divina, nos convidando sempre a crescer, né? A evoluir espiritualmente. E aí o Lama segue dizendo, tinha sofrimento ali? Né? Ele faz uma pergunta. Aí ele mesmo responde, tinha. Tinha emoções perturbadoras? Tinha, porque é óbvio, pessoa acidentada, ela fica perturbada, né? Está machucada, está sentindo dor, né? Então tinha sofrimento, tinha emoções perturbadoras. E aí ele diz assim, brotou dentro de mim algo que me fez intervir, ele está fazendo as perguntas. Surgiu essa aspiração de intervenção, ainda que as pessoas criticassem. Não faça, pare. Senti que era necessário fazer isto. Isso é a flor já surgindo. Eu tenho uma visão de mundo e eu já fui ajudado. Agora é a minha vez de ajudar. Então ela surge e a gente tem os meios hábeis para ajudar. Então vejam que o que ele está falando é exatamente que dentro de todo esse processo de ter parado para ajudar alguém que estava acidentado, todo esse processo envolve o quê? Uma manifestação de um nascimento na flor de lótus, né? Ou seja, oferecer a ajuda a alguém, ou seja, manifestar compaixão, porque o simbolismo da flor de lótus é esse. Né? Padmasambhava está sentado na flor de lótus, mas ele não se isola do mundo, ele oferece ajuda, né? Então, nós também estamos numa situação muitas vezes mais favorável, como era o caso do Lama aqui, estava bem, estava indo para o seu trabalho, mas viu alguém sofrendo. Opa, parou e ajudou. Né? Por isso que ele está chamando isso de nascimento da flor do lótus, procurando nos mostrar como que nós podemos praticar isso no nosso dia a dia. E aí ele diz, nós também manifestamos isso, ou seja, a gente no nosso dia a dia, vira e mexe, a gente manifesta compaixão. Né? Em alguns momentos surge compaixão em nossos corações e a nossa energia se movimenta na direção de ajudar. Mas a gente não tem consciência desse aspecto. E se não tem consciência desse aspecto, mais difícil ainda será tomar refúgio nessa motivação. Então, o que ele está dizendo que é importante? A gente muitas vezes pratica esses atos compassivos, mas sem ter a consciência do processo que está se desenrolando. E para o crescimento espiritual, é preciso que a gente desenvolva consciência. E perceba o que está acontecendo aqui, né? O que eu fiz aqui nesse momento em que eu consegui manifestar algum tipo de interesse em diminuir o sofrimento de alguém, né? E aí a visualização do nascimento na flor do lótus nos ajuda a ver a profundidade de um ato tão simples, que pode ser uma ajuda muito simples, né? Pode ser uma coisa muito breve, muito rápida, mas se ela veio de uma motivação sincera de diminuir o sofrimento, ela é uma manifestação de nascimento no lótus, ela é uma manifestação de compaixão. E tomar consciência disso vai orientando a nossa mente sobre como dar os passos para que a gente um dia chegue a se libertar definitivamente de toda e qualquer limitação, de toda e qualquer imperfeição. Né? A Yolama segue dizendo, devemos assumir isso como o centro da nossa operação, ou seja, tomar consciência, né, do que estamos fazendo. Consciência é muito importante, por quê? Porque estar consciente significa estar lúcido, significa ter clareza, né? Significa saber o que está fazendo. Então, vou propor isso. Vocês vão sentar e meditar durante meia hora. Aqui ele estava num retiro, né? Então ele está propondo ao pessoal. Mas a gente pode fazer isso também. Então, vou propor a vocês, vão sentar e meditar durante meia hora, primeiro localizar onde já operaram com isso, então, né? E deu certo, e vão anotar mentalmente, com cuidado, depois vão reconhecer esse surgimento e ver se vocês têm verdadeiramente a capacidade de fazer surgir essa motivação, de trazer benefício aos seres, de se posicionar desse modo. Percebem que o que ele recomendou é que as pessoas se sentassem, né, meditassem e se lembrassem de momentos em que elas manifestaram uma atitude compassiva, né, e percebessem se, quando manifestaram isso, aquilo funcionou, ou seja, aquilo realmente diminuiu o sofrimento dos seres, aquilo acalmou a situação. Percebam se realmente funcionou. E se tiver funcionado, né, ele aí propõe o seguinte,
será que a gente consegue fazer com que essa motivação surja de maneira consciente, não apenas espontânea, de vez em quando, né, como que acontece, né, espontaneamente, sem que a gente tenha uma participação consciente nisso? Não, ele fala, será que a gente consegue promover isso conscientemente? Né, fazer brotar a compaixão em nosso coração, né, fazer com que essa motivação de querer se libertar das imperfeições para poder ajudar os outros a se libertarem, será que a gente consegue fazer isso surgir conscientemente? Porque se a gente conseguir fazer isso surgir em nossos corações e em nossas mentes conscientemente, nós teremos dado um grande passo, né? Porque aí a gente está conseguindo movimentar a nossa energia de maneira independente, né? Não é apenas um acontecimento externo que faz com que a compaixão se manifeste espontaneamente, mas nós mesmos, com a nossa consciência, conseguimos acessar essa energia compassiva e colocá-la em movimento. Isso é muito interessante e muito importante, né? Aí, depois o Lama segue dizendo, depois, na segunda forma de meditação, nós vamos nos colocar diante de uma circunstância difícil de hoje e ver se estão ali a margem, o lago, o lodo, e se ali brota o lótus ou brota a raiva, o ódio, o medo. Irão brotar as emoções perturbadoras ou irá brotar o talo do lótus? Então, perceberam o exercício aqui? Quer dizer, a gente se vê diante, a gente traz para a nossa mente uma situação difícil de hoje. Vejam que já é bem desafiador, porque se é de hoje, significa que a coisa está bem fresquinha, né? Tá fervendo. Então, a tendência é que ela movimente a nossa energia de algum modo. E aí o Lama pergunta, diante dessa circunstância difícil, quando eu, em meditação, a trago à tona na minha mente, surge o quê? Surge um movimento de compaixão, de amorosidade, ou surge raiva, ódio e medo? Ou seja, vocês percebem que aqui é um exercício de autoobservação. Porque se surgir raiva, ódio e medo, né, é porque nós estamos reagindo a partir da ignorância, a partir da escuridão, a partir do ego. Né? Mas se surge compaixão, bondade amorosa e a alegria de ajudar, a alegria altruísta, aí realmente eu estou sentado na flor de lótus. Né? Vocês percebem que o simbolismo do que é o simbolismo de sentar na flor de lótus, né, é estar livre das emoções perturbadoras. É conseguir reagir nas situações sem ser perturbado por essas emoções, que é medo, raiva, orgulho, carência, né? Todas essas emoções que nos perturbam. Então, a proposta aqui é essa, a gente perceber o que é que nos move, né, na circunstância difícil que nós fomos convidados a trazer à tona na nossa meditação, né? E aí o Lama segue dizendo, e quando brotar o talo do lótus, brota também a explicação do porquê nós vamos agir assim, uma visão de mundo que nos ajude a sustentar isso. Então surgimos ali dentro, vamos fazer isso ou não? Vocês podem examinar essas experiências e até contar, bom, eu consegui, eu não consegui. Em grupos, vocês vão contar as histórias, as experiências uns aos outros e vão fazer um relato e anotar. Então, vejam, ele está passando um exercício para as pessoas que estavam no retiro. Agora, isso nós podemos fazer conosco mesmo. Né? Isso é bem interessante, sabe? A gente, muitas vezes, se dedica muito a fazer as nossas anotações para cuidar das coisas materiais, né? Mas a gente não faz anotações sobre o desenrolar dos nossos processos mentais, e dos nossos processos emocionais, né? Por exemplo, tal dia acordei, né, me senti de tal forma, né? Aí depois fiz uma meditação, com a meditação consegui superar aquela energia mais negativa e tal, para ter um registro, né, e ir nos conhecendo melhor, né? A gente ainda é muito absorvido, né, pelo nosso dia a dia do mundo de Mamon, como diz Jesus, do mundo material, né? E não temos ainda essa disponibilidade, né, para um cultivo e para um estudo mais detalhado do nosso mundo interior, né? Para que a gente, né, a partir dessas anotações, dessas percepções, possa se conhecer melhor e, a partir daí, caminhar com mais rapidez, né, no caminho da evolução espiritual. Né? E aí o Lama segue dizendo, a minha sugestão é ficar meditando sozinho por meia hora, para localizar as experiências pelas quais já vimos de forma completa o lodo, a água, vimos surgir o talo, a flor de lótus,
e nos vemos sobre a flor de lótus. Então, ele está propondo aqui que a gente faça essa meditação e veja, né, se a gente consegue localizar situações onde isso brotou na nossa vida, né, onde a gente se viu realmente, né, sentado na flor de lótus, né, ou seja, sereno, tranquilo, equilibrado, lidando com as dificuldades e lidando com as pessoas difíceis a partir de uma visão tranquila, paciente, generosa, compassiva, altruísta e equânime, né? Ele está sugerindo isso para nós, para que a gente se conheça, para que a gente veja, porque com certeza nós temos situações sim que nós manifestamos isso, porque isso é da natureza da nossa essência divina. Só que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Então, essa meditação do nascimento do no Lótus é justamente a proposta da gente se conscientizar de que isso está dentro de nós, de que isso se manifesta muitas vezes, já se manifestou, e que a gente pode passar a fazer com que isso se manifeste com mais frequência. E que se manifeste, sobretudo, naquelas situações em que a gente tem mais dificuldade de manifestar compaixão. Aí é que é o grande exercício, né? São naquelas situações em que normalmente que nos causam raiva, ódio, ou mágoa, ou ressentimento, a gente exercitar, falar, não, peraí, vou tentar aqui me acalmar e operar a partir de uma outra base, né? Operar a partir de uma base mais luminosa, de uma base mais clara, de uma base mais amorosa, né? E aí o Lama diz assim, gostaria de introduzir um elemento que faltou, a radiância do Buda, que é sobre essa flor de lótus, brota uma energia autossurgida, um brilho interno, uma energia não causal e milagrosa, uma alegria que nos sustenta. Todos nós temos essa sabedoria, em algum momento expressamos isso. Então, o que o Lama está se referindo aqui, ele está completando o desenho da figura, né? A figura tem o Padmasambhava, fundador do budismo tibetano, sentado sobre a flor de lótus, mas acima dele tem um arco-íris, que é a manifestação da energia livre, né, que o ser iluminado emana, né, aquele magnetismo puro e potente que cura, que eleva, que clareia o caminho, né? E tudo isso se manifesta sobre o céu. Esse céu, ele simboliza a nossa mente livre de imperfeições, porque a mente livre de imperfeições ela é assim, como um espaço infinito, onde pode brotar amor infinito, compaixão infinita, altruísmo infinito, paciência infinita, generosidade infinita, né? O céu é o que mais simboliza o estado natural da nossa mente, porque a nossa mente, no seu estado natural, ela é ilimitada, né? Ela não tem nada que possa obstruir a sua ação. A gente vê Jesus, por exemplo, né? Jesus não tinha nada que obstruísse a sua manifestação amorosa. Podia ser a pior circunstância, como foi o caso da crucificação. E mesmo ali ele manifestou amor. Mesmo ali ele manifestou compaixão. Mesmo ali ele manifestou altruísmo. Porque a mente dele era como o céu, né? Ilimitado, não tem limites para a compaixão, não tem limites para a amorosidade. Muito interessante isso, né? Então, o lótus está ali, né? O Padmasambhava sentado sobre o lótus, aquela radiância, aquele arco-íris colorido, né? Mostrando um magnetismo poderoso, uma energia poderosa que cura, né? Que eleva, e o céu ilimitado, que é onde brota tudo isso, é onde aparece todas essas coisas, né? Onde nasce o lótus, onde aparece a radiância, onde o ser surge iluminado, sentado sobre o lótus. E aí o Lama conclui dizendo assim, cada um vai ter uma experiência diferente do lótus, né? Uns vão ter uma conexão direta com o Padmasambhava, né? Outros com Samantabhadra, que são, né, divindades budistas, mas em todos os casos veremos o surgimento do talo do lótus, da sensação de segurança que a flor oferece e da possibilidade de inserção no mundo. Ou seja, então a gente opera a partir de uma base que não é mundana, mas estamos inseridos no mundo. Interessante isso, né? Jesus era assim, né? Ele operava a partir de uma base completamente diferente da mente comum, mas estava totalmente inserido no mundo, convivendo com as pessoas, resolvendo problemas, curando, aconselhando, né? Tentando resolver conflitos e assim por diante, né? Porque todos nós temos a aspiração de fazer algo, mas nem sempre sentimos uma inserção possível. Às vezes sentimos-nos excluídos pelo ambiente ao redor, como se o lótus não tivesse podido surgir. Só o botão do lótus não pode se abrir.
Assim, não temos como surgir. O nosso surgimento é sempre um processo de relação. Se não houver essa abertura do lótus dentro da circunstância, pode ser que o ambiente seja demasiado hostil e por isso não brota o meio hábil. Por isso se diz, o Buda veio, mas poderia não ter vindo. Ele ensinou, mas poderia não ter ensinado. Os ensinamentos perduraram, mas poderiam ter desaparecido ou poderiam não existir nessa região. Então, nesse final, o que o Lama está dizendo é que muitas vezes, o que acontece? As pessoas ou os seres não estão preparados para, ou não estão abertos para receber a ajuda, para receber o ensinamento. Vocês lembram daquela mensagem que nós já sorteamos aqui, do livro Palavras de Vida Eterna, que é melhorar para progredir, né? O ser também precisa, né, abrir os seus olhos. Como diz Jesus, o ser precisa ter olhos para ver, né? Porque muitos olharam Jesus, por exemplo, e não viram o mestre. Muitos olharam o Buda e não viram o iluminado, né? Viram um ser comum. Não tinham olhos para ver, não tinham ouvidos para ver, ouvir a beleza dos ensinamentos. Então, o Lama está dizendo que muitas vezes, mesmo o ser iluminado estando ali presente, conectado, inserido no mundo, os seres não estão propícios a receber a sua influência divina. Não estão abertos a receber a sua influência superior. E aí é o que ele está dizendo, né? Os ensinamentos acabam sendo colocados de lado, sendo deixados de lado, né? Mas o mais importante aqui da gente guardar é que nós podemos sim, né, trazer para nossas vidas, através desses exercícios que o Lama está propondo, né, a consciência da possibilidade de manifestarmos essas virtudes superiores. Embora estejamos ainda muito presos, né, ao nosso ego, né, às nossas necessidades mais egocêntricas, nós temos como abrir brechas, né, na nossa própria vida cotidiana, para olharmos e percebermos que muitas vezes nós conseguimos manifestar compaixão, que muitas vezes nós conseguimos ser pacientes, que muitas vezes nós conseguimos ser generosos. E aí o que nós precisamos fazer é lançar luz sobre essas circunstâncias para que, em nos tornando conscientes de como esse processo se dá, a gente possa, então, dar passos cada vez mais largos em direção à iluminação e à libertação completa de todo sofrimento, de toda dor e de toda aflição.